Olá, pessoal, bom dia! Mais uma semana, né? Graças a Deus. Estamos aqui iniciando as nossas atividades de semana, né? E aí, a nossa primeira aula, que é a aula de hoje, é de português, tá certo? Eu convido vocês, neste momento, a abrirem o livro de vocês na página 42, certo? Nós iremos fazer 42 e 43 hoje, tá bom? E a página 42 é essa daqui, ó. Unidade 6, né? Tem esse textinho aqui que nós vamos falar um pouco sobre ele, tá bom? Então, abram aí. Diz assim: todo mundo tem nome. Então, o título do texto é esse: todo mundo tem nome. Então, aqui, né, inicialmente, temos duas questões, olha, com relação ao texto, né? Então, diz assim a primeira questão: leia o título do texto e observe a imagem. Então, o título do texto é Todo Mundo Tem Nome. E a imagem é essa daqui, ó. Onde tem esses cabritinhos aqui, né? Essa é a imagem. Então, leia o título e observe a imagem. Dê um nome para cada cabritinho. Então, aqui tem 5 cabritinhos, né? Então, você vai dar um nome aí na sua mente para cada um, sem ler o texto ainda, tá certo? Antes de ler o texto, você vai já dar logo o nome. Segunda questão: que dificuldade você teve para nomear algum deles? Se você teve, né? Se não, tudo bem. Se você teve, explique. Essas respostinhas aqui, vocês não vão precisar copiar, certo? A pergunta. Você copia só a resposta do 1 e do 2, tá certo? No caderno de vocês de português. Então, agora sim, um nome de cabrito, né? Então, um nome de cabrito. Ó, aqui, ó, o nosso textinho. Um nome de cabrito, certo? Então, aí a leitura do texto, né? Eu vou fazer a leitura do texto bem rápido, tá certo? Para que vocês possam, né, estar compreendendo um pouquinho. Mas vocês vão fazer a leitura do texto também aí, devagarzinho, pausadamente, tá certo? Para vocês entenderem melhor, tá bom? Era uma vez 4 cabritinhos. O primeiro se chamava Branquinho, o segundo Pretinho, o terceiro Manchadinho. Mas o quarto, a mãe dele já não sabia como chamar, porque não encontrava um nome que achasse apropriado. Mesmo porque ele tinha uma cor muito esquisita. Não era branco, nem preto, nem malhado. Também não era marrom, nem verde, vermelho, azul ou amarelo. Acho que era cor de burro quando foge, ou seria de cabrito quando foge. Era por isso que sua mãe, quando queria chamá-lo, só dizia: vem cá, cabritinho, vem cá. Quando este quarto cabritinho foi crescendo e percebeu que não tinha nome, passou a andar o dia todo atrás da mãe perguntando: mamãe, por que eu não tenho nome? Ah, sei lá, você é muito pequeno. Ela sempre desconversava. Então assim o quarto cabritinho foi ficando cada vez mais solitário, porque tinha vergonha de não ter um nome. Né? Então, essa é a historinha aqui, que vocês vão ler novamente aí, com os pais ou sozinhos, tá certo? Prestando bem atenção, né? E também olhando aqui no vocabulário, né? Que tem aqui o significado para cada palavrinha que está destacada no texto, tá bom? Então, após a leitura do texto, nós vamos fazer essas duas atividades aqui. Conhecendo o texto e aprendendo um pouco mais, tá certo? Essa primeira parte, conhecendo o texto, a primeira questão tem letra A e letra B, tá certo? Diz assim: no começo da narrativa, a mãe dos 4 cabritinhos se deparou com um problema. Letra A: qual problema era esse? Então, qual foi o problema que ela encontrou? Né? Logo no início do texto que está dizendo lá um problema que ocorreu. Qual foi esse problema? Então, você vai responder aí nas 2 linhas que estão disponíveis, certo? A letra bonitinha, é pequena, certo? Para caber nas 2 linhas. Letra B. Por que ela teve essa dificuldade?
Então, lá também o texto está explicando por que ela teve esse probleminha. Então, você vai simplesmente responder da maneira que está no texto, tá certo? Questão 2. Assinale a alternativa correta. Então, você só vai marcar um quadradinho aí que só tem uma correta, tá bom? Quando o cabritinho perguntava por que não tinha nome, primeira opção. A mãe mudava de assunto. Letra B, ou segunda opção. A mãe parava para pensar em um nome para ele. Qual das alternativas aí está correta de acordo com o texto? Terceira questão. Como o cabritinho se sentia por não ter um nome? Como é que ele ficava? No texto lá descreve como é que ele ficava, porque não tinha um nome. Então, você vai colocar aí, nessas duas linhas que estão disponíveis aí. Quarta questão. Qual era o cabritinho mais jovem? Então, você vai aí olhar, qual era o cabritinho mais jovem, certo? E aí, no texto, com a leitura, lenta e pausada, com atenção, você vai descobrir, qual era o mais jovem. 5. Às vezes, as crianças recebem apelidos com base em características físicas, em vez de serem chamados pelo nome. O que você acha disso, Então, você vai dizer também aí, responder essa quinta questão no seu caderno, tá bom? Às vezes as pessoas têm apelidos, e aí, muitas vezes as pessoas colocam de acordo com as características. Às vezes uma pessoa que tem um cabelo ruivo é chamada de ruivinha, Ou então de moreninha. Às vezes também é fofinho. Então, tem vários apelidos que surgem por vários motivos, Eu mesma nunca tive apelido, Mas, na sala, a gente chama os coleguinhas, às vezes não pelo nome, como, por exemplo, Vitinho, Jorginho, Então, por que a gente chama assim? Será que isso é legal? O que é que você acha desses apelidos, Então, você vai, colocar aí a quinta questão no seu caderno respondendo, o que você acha dos apelidos. Terminada essa quinta questão, iremos aqui aprender um pouco mais, certo? Que são duas questões apenas. Primeira questão diz assim: complete o texto enigmático, substituindo as imagens por palavras. Depois leia o texto para os colegas. Então, olha, aqui tem um textinho, e aí eu tenho uma frase e uma figurinha, e vai continuando assim, entre palavras e figuras. E você vai reescrever o textinho aqui, nessas 3 linhas, colocando, substituindo e trocando as imagens, as figuras pelos nomes. E você vai descobrir aí um texto bem legal que você vai, fazer completinho nessas 3 linhas. E depois você vai ler o texto, você vai copiar e aí depois você vai ler o texto completinho, tá bom? Segunda questão. Complete as palavras com Gé ou Gi e depois escreva-as. Então, olha, você vai utilizar somente Gé ou Gi, certo? Para completar. Você não pode completar com outra sílaba, tá bom? Então, tem letra A, B, C, D, E, F, G, H e letra I. Então, você vai completar aqui com G ou G e na frente você vai copiar a palavra completa, certo? Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Ó. Então, olha, tem lete, lete. Se eu botar Gé, fica gelete. Então, não existe essa palavra gelete, Se eu botar Gi, fica gilete. Então, aí sim, ó, gilete. Então, completou com Gé ou Gi, você vai escrever a palavra, certo? Completinha aqui, ó. Gilete, certo? Então, este aqui é o meu exemplo que você vai fazer. Toma esse exemplo aí nas palavrinhas que estão aqui, distribuídas de A, letra I, e copiar na frente, tá bom? Então, nosso atividade de português por hoje é só isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá certo? Que está disponível no WhatsApp, pode ligar para mim também. E não fiquem com dúvidas, tá certo? Essas nossas próximas aulas serão de extrema importância, Porque são conteúdos novos também, como vocês já venham tendo conteúdos novos
e eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá certo? Qualquer coisa que está aqui, pode me ligar, pode perguntar, pode mandar mensagem, tá certo? E não esqueçam também de mandar os registros. Vocês façam a atividade e mandem para a tia, tá bom? Um beijo e até amanhã.